assim que é a nossa vida. A gente, usuário de drogas, fica andando nesse círculo todos os dias, todo o tempo. E não importa se é dia ou noite, a gente só quer usar a nossa droga. A única coisa que a gente pensa é nela. Já viu aquele filme de zumbis? Pois é. Nós fica daquele jeito. Casa, família, amigos, vida social. Não existe mais. Nos tornamos zumbis. Zumbis do vício. Tinha idade de 29 anos. Elas falaram para mim usar maconha. Eu, como é que uso? Bora, na cabacinha, eu usei. Aí, escondido do meu pai, escondido da minha mãe, escondido dos meus filhos também. Num quarto lá separado. Eu fumei numa cabacinha e aquilo engoli. Quando eu engoli, eu me senti mal. Ela deu falta de ar, vontade de vomitar. E ela falou assim, não, porque você não está acostumada. Aí fiquei com aquela dor que eu não suportava. E meu pai foi e falou assim, minha filha, bora lá no Dr. Jorge. Me levou. Quando chegou lá, eu ruim. O Dr. Jorge fez o exame, droga, a maconha. Aí o Dr. Jorge foi e falou, mais tempo, você faz seu pai passar vergonha. Seu pai já foi embora para casa e você ficou aí, você está usando droga. Eu falei, não vou mentir, Dr. Jorge. Confessei a verdade ali no Hospital Santa Terezinha. E eu usei mesmo. E agora eu não uso mais não. Só eu de filha. Fazer vergonha para meu pai e minha mãe. É pesado, hein? De jeito nenhum. E o que meus filhos iam pensar de mim? Ó, minha mãe tá sendo usuária, né? Mas... Minha mãe é usuária, eu também vou usar. Eu tenho 4 filhos. Né? Eu tenho 4 filhos, 3 mulheres e um filho homem. Quer dizer, e aí foi que eu larguei a droga. Aí minha filha começou a fumar o cigarrinho. Mas tem gente que não larga. O que eu fiz com ela? Ó, sua mãe fumava, agora eu vou te corrigir. Porque eu fumei, eu achei ruim, porque a droga, cigarrinho, nada presta. For remédio. Ela não fumou mais nunca. Com todos os 4, nenhum fuma. Olá, eu sou a professora Winnie Franco, conhecida carinhosamente como missionária Winnie Franco ou pastora Winnie Franco. Assim que as pessoas têm me chamado, né? E foi um prazer quando eu recebi o convite do Edson para participar deste momento tão grandioso, para trazer informação àqueles que precisam. Esta é uma área muito delicada de falar e muitas pessoas não gostam de falar sobre esta área que causa transtorno, causa dor, causa agonia. Bem, quando se vem falar sobre o dependente químico, o adicto, a pessoa que está dentro, né, ou envolvida com a droga, é algo até que nos deixa um pouco atormentados e nos leva a reflexões. A primeira coisa quando alguém me procura, e sempre é familiar de um dependente, é muito raro acontecer de um próprio dependente procurar ajuda, né? Sempre é a família que procura ajuda. A primeira pergunta que eu faço é, ele quer tratamento? É do desejo dele fazer esse tratamento? Ou é o seu desejo? Por que se faz essa pergunta? Porque nós sabemos que a dependência química, ela não tem cura, ela tem tratamento. E o tratamento é para toda a vida. Porque no dia em que ele experimentar qualquer substância química, como álcool, a cerveja, que muitas vezes não entra como um tipo de droga, mas é droga, é uma droga sim, tá? Ela é tratada como droga lícita. E o crack, a cocaína e outras drogas, elas são ilícitas, né? Que não têm o direito de comercializar. Então, do comércio temos o cigarro, que é uma droga, né? O cigarro. Temos o tabaco, que é uma droga, que também é comercializado livremente. A cachaça e a cerveja são drogas. Tem pessoas que não têm um organismo preparado para isso. E aí eu falo, você é fraco para a bebida. Claro, não precisa. Ele não pode ter o contato com a bebida. E a partir do momento que ele tem um contato com a bebida, ele começa a ter os seus transtornos, né? Ele começa a passar pelo processo dele de
de drogado. É isso mesmo, de adicto. Professora Winnie, como foi e como é combater de frente? Você, né, que tinha um projeto lindo na cidade, acompanhei de perto desde o início. Então, para você, eu sei que não foi fácil, mas eu quero que você fale para o público como foi combater de frente essa luta. Edson, eu não digo combater, sabe? Eu digo que é ajudar, acolher, sabe? Trazer à pessoa uma nova realidade para ele se deparar com a sua doença, né? Ela é uma doença gradativa e destrutiva, certo? Então, assim, ir buscar esta pessoa, ajudar os familiares que gritam por socorro, que a situação é difícil, que só tem dois caminhos, né? O caminho é da vida ou é o caminho da morte. Eu já perdi muitos amigos, eu já perdi parentes por conta das drogas, então eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil. E durante todo esse tempo, professora Winnie, teve um caso que mais mexeu com você? Ai, não é só um, não. Foram vários. São vários, porque cada um tem uma história. Então, eu me recordo aqui de uma história de um homem, ele era dependente do álcool, cachaça, Isso. Né? Ele era do Piauí. Ele dizia, na minha terra, na cultura da minha família, para ser homem tinha que beber cachaça. E isso levou ele a destruição. alcoólatra, né? Exatamente, né? Porque ela foi destruindo ele. Ele ainda está vivo, mas ele está em estado de destruição. Ele já foi internado várias vezes, em vários centros de recuperação, mas a doença está lá. E aí, quando ele volta, que é uma das coisas, da atividade que a gente trabalha, né? Não ir para o mesmo caminho, quando ele volta e começa a ver os amigos novamente, aí ele volta a usar novamente, porque ele não faz um novo círculo de amizade. Ele tem que se afastar desse novo círculo e viver um novo círculo. Muitas vezes o dependente químico, Edson, ele acha, porque ele ficou 6 meses internado, que ele está curado. Não existe cura, meu amigo. Meu filho, ele estudava no Lais, do Lais passou para o Anésia, ele começou a se envolver com amigos, turminhas. De lá, teve um dia que ele fugiu, foi batendo em pichona de pés, e eu não sabia. Aí escreveu uma carta para mim, várias folhas, escreveu dizendo que ia embora, que não ia mais vir para cá. E na minha frente era uma coisa e por trás era outra, porque o pai dele nunca gostou dele. O pai dele sempre desprezava ele, o pai dele sempre dizia que ele era inútil, que não ia prestar. E ele foi levando aquilo. Então, quando eu recebi a carta que ele tinha mandado do colégio, aí eu fui lá, cheguei lá e não estava mais. Ele e mais 3 alunos que tinham fugido da escola. E eu voltei para casa muito triste. Aí, quando foi com uns 3 dias, ele apareceu de novo. Apareceu todo sujo, todo molhado, suado. Eu digo, meu filho, o que foi que aconteceu? Ô mãe, me perdoa. Entrou dentro de casa, dei banho, mandei ele tomar banho, dei para ele comida. Aí, quando o pai dele chegou, e disse, o que esse moleque tá fazendo aqui? Ele tinha 11 anos. Tinha 11 anos. Eu disse, ele tá em casa. Queria que ele estivesse aonde? Não era para ele voltar para cá não, porque aqui não tem lugar para ele. Eu disse, Zezinha, nosso filho, nós só tem ele. Não, mas eu nunca gostei, eu sou mais as minhas mulheres, porque menina não dá trabalho. Eu disse, pois eu vou te dizer que todos são iguais. E fiquei na luta, sempre ele mandava ele embora, eu ia buscar, ia embora, às vezes ele saía de casa com raiva, porque o pai dele humilhava ele, queria bater nele só bêbado, e eu não deixava, pois era só ele que a gente tinha de homem. E então, quando foi ele com 14 anos, com 12 anos, o pai dele expulsou ele de casa, não queria mais aqui. Aí ele foi pro JK. E então, ele não quis mais estudar, não parou.
Ficou nas ruas aqui, eu atrás, ele ficava na Praça 3. Ele ficava lá, passava de mês sem eu ver ele, eu atrás. Quando eu sabia que ele estava em algum lugar distante, eu ia buscar. Eu ia buscar porque eu não queria que alguém fizesse mal para ele. Porque é difícil uma vida de uma mãe que tem um filho usuário. É difícil, é pesado, é doído. A gente como se diz, a gente é mal falada, é afastada. As pessoas quase, é pouca gente que valoriza a gente, porque nós mãe pensa que a gente faz parte daquilo. Pensa que a gente dá apoio, mas não é. Fui atrás dele em Fortalezinha, soube que ele estava que nem um mendigo lá, fui atrás. Não sabia onde era essa Fortalezinha. Cheguei lá e ele disse: mãe, eu não posso ir embora. O que você vai fazer? Que ele vem te buscar. Mas o que você vai fazer, mãe? Eu não posso ir, eu tô susto com fé dele. Eu disse: não, meu filho, por isso não, tá aqui. Abri a bolsa. Aí ele disse: então vamos ali. Fui na casa onde ele estava, com a mulher dele, tinha uma mulher. Passei 10 dias ali, dias felizes, do lado dele. À noite eu ia para a igreja, ela me levou numa igreja lá, muito maravilhosa. Quando vim, trouxe ele, cheguei aqui, o pai dele não aceitou ele dentro de casa. Eu passei maior vergonha, humilhação. Aqui esse moleque não fica, ainda mais com uma mulher. Aí meu irmão, hoje ele é pastor, ele mora no JK. Ele acolheu ele lá, ele com a mulher. Disse: minha irmã, não se preocupa não, deixa ele aqui comigo. Aí de lá, ele tornou a recair de novo. Voltou a estudar e tornou a recair. Foi só voltar para o colégio. Disse: mãe, eu vou estudar de novo. Eu digo: amém, meu filho. Mas não adiantou, com 3 dias já recaiu. A mulher se ajeitou, foi embora. Não quis mais ficar com ele, morou 4 anos com ele ainda. E tem sido essa minha luta de ir buscar. Ele começou a usar droga de novo, porque um prato de comida as pessoas não dão, mas droga tem, com facilidade. Em qualquer esquina, o usuário, ele encontra. Até fiado, mas um prato de comida as pessoas não dão. Então, ele passou 3 dias muito louco lá, quebrando tudo. A casa que ele ficou, que ele tinha alugado uma casa, ele cavou tudinho em redor da casa. Quebrou telha, disse que quebrou porta, queria era morrer. E o meu sobrinho foi e falou: Joel, tu vai para casa. Eu não posso ficar contigo aqui, vão acabar te fazendo mal. Aí ele pegou e veio embora. Chegou em Donizete, ele pegou uma carona, veio aqui em casa. Quando ele chegou, ele ficou do lado de fora do portão, mas eu não podia abrir a porta para ele. Para ele chegar assim, eu abraçar, botar ele para dentro de casa, que o pai dele estava do lado. Disse: não abre a porta para esse vagabundo. Quando ele disse não abre a porta para ele, eu fiquei parada, em dúvida se eu abria ou não. O que eu fiz? Fui lá dentro, peguei uma comida, abri o portão, me sentei lá na calçada com ele e ele foi comer. Aí ele disse: mãe, não se preocupa não, mãe. Eu não vou atrapalhar a senhora não. Eu vou voltar para a praça. Ali eu tenho um amigo, eu durmo ali, ninguém mexe comigo. Eu disse: tá bom, meu filho. Mas aquilo pesando dentro de mim, pesando, aquilo doía. Tem noite que eu não dormia. E o pai dele feliz. O pai dele tranquilo. Dinheiro no bolso, trabalhando. E eu dizia: Zezinho, esse menino aqui ainda vai te ajudar. Que nada, esse moleque é inútil. Eu digo: Zezinho, ele ainda vai te ajudar ainda. Tu não imagina o filho que tu tem. Então eu dizia: Senhor, um dia você vai curar meu filho. E vai unir ele com o pai dele. O Senhor vai unir ele com o pai dele. Porque eu tenho fé. Ele veio mês passado, ficou comigo aqui, ia para a igreja comigo, querendo mudança. Muito feliz. Mas depois, de repente, ele já surtou, entrou, pegou as coisas dele, foi embora, não me disse nada. Não me tomou a bênção. Quando dá abstinência, né? A gente não pode fazer nada. Foi, mas quando veio, já tem uns 15 dias a mais, 15 a 20 dias. Ele está aí com o pai dele. E eu digo: Senhor, eu sei que é o teu agir. Então, une aquelas 2 pessoas, porque um precisa do outro. Já levei ele já foi a Imperatriz, o Projeto Renascer 1. Já foi em Castanhal, ele já teve em Marituba, Santa Isabel,
Lá em Belém, ele teve em casa de apoio. Agora, por último, ele estava em Castanhal, numa casa de apoio. E eu fico feliz que ele está trabalhando com o pai dele. Fico feliz que ele não está mais na rua. Ontem ele ligou para mim: mãe, este é meu número. Mas não conversou nada, só apenas disse isso. E eu sou muito feliz com meu filho. Tá desse jeito, eu passei por tudo, mas valeu a pena. Valeu a pena mesmo. Tem mais de 20 centros de recuperação. Já teve na Pastora Winnie, aqui perto da ponte aqui do Lais. Já teve com a missionária Geisa também, que é uma ótima pessoa. Teve com ele lá. A luta dele é essa. Ele vai, sai, torna a voltar. Mas eu tenho fé em Deus que isso um dia acaba. Eu tenho fé em Deus. Porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Tudo é no tempo dele. E eu tenho fé em Deus. Amém. Eu tenho fé em Jesus Cristo que meu filho vai parar com isso. É só Ele que eu tenho. Tem hora assim de vontade de sumir. Às vezes de noite aqui eu choro, velho. Às vezes eu choro aqui sozinho. Minha neta diz: vó, não chora. Que eu nunca vou deixar a senhora, não. Minha netinha de 5 anos. E isso me consola. E eu tenho fé em Deus que um dia isso vai acabar. Vai. Mas ele vai ser curado e eu continuo firme na minha igreja. Continuo orando para Deus, continuo clamando por ele e por outros que vivem assim, por as mães que vivem sofrendo também. Mas eu sei que lá do lado dele vai ter uma mudança. Meu nome é Maria Damasceno, sou formada em administração, mas hoje eu não vim contar sobre a minha profissão. Vou contar a vocês um drama que aconteceu na minha vida pelo fato da minha irmã ter se envolvido com as drogas. Na época, eu e a Sandra estávamos no último ano da faculdade de administração. Tudo ia perfeito, até aquela tarde de sexta-feira. Foi quando eu conheci Marcos pela primeira vez. A Sandra me apresentou ele e a gente conversou pouco. Tive pouco contato com Marcos. Eu não conhecia o Marcos muito bem, mas a minha irmã apresentava-se muito feliz. Só que um certo dia ela chegou em casa com um cheiro muito forte na roupa. E imediatamente eu sabia que aquilo era maconha. Eu precisava ter uma conversa com a minha irmã, tinha certeza. Sandra, e o cheiro na sua roupa? Que cheiro? Maconha na sua roupa. Relaxa, você sabe que eu não uso essas coisas, né? Quem usa é o Marcos, mas pode ficar tranquilo. Muito bem, eu só quero a sua felicidade. Você sabe o que aconteceu com o papai no passado, né? Não quero que aconteça com você. Tá, certo. O comportamento dela já estava estranho. Já vivia saindo direto com esse rapaz. Ela já bebia, já faltava às aulas. Eu realmente já via ela caminhando para o fundo do poço.
realmente estava ficando preocupada com a minha irmã. Fui até o quarto dela pra gente conversar, porque eu precisava botar pra fora tudo que eu estava sentindo e desconfiando. Você vai insistir nessa história? Já te falei que eu não tô usando, mas que coisa! Olha como você tá me tratando. Você fica nervosa todas as vezes que você usa isso. Quando é que você vai me confessar? Você quer saber de uma coisa? Eu tô usando mesmo. Às vezes, mas é com meu namorado. Mas a hora que eu quiser, eu paro, tá? Ah, vai parar mesmo, né? Tu tem noção do que tu tá me dizendo? Quantas vezes eu vou ter que dizer que isso vai destruir a tua vida? Tu vai se perder. Quantas vezes eu vou ter que dizer isso pra você? Ai, você mas não você tem é noção. a santa, né? É a Você não santa da tem família, noção. com certeza. Você Sempre me enchendo o saco pelas mesmas coisas. Você não tem noção do que você tá falando, você não tem noção do quanto isso pode destruir a tua vida. Noção de quê, cara? Eu não tô usando nada demais, não. Já te falei, a hora que eu quiser, eu paro. Vai com essa convicção que um dia você vai parar e é no fundo do poço. Pode ter certeza. Ah, cara, dramática, dramática da família, com certeza é você. Isso de exagero, tá exagerando. Não, pra mim já deu. Eu não vou mais discutir com você e eu não vou mais te dar conselho. Quando você estiver no fundo do poço, não será eu que vou tirar você. Tá, fica falando no meu ouvido. Saco. Sabe de uma coisa? Eu realmente não vou te falar mais nada. Você é livre e desimpedida pra fazer isso. Eu só quero o seu bem. Mas você não vê isso. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você quiser ir, se você quiser fumar quantas pedras... Eu não sei nem o que tu tá fumando, na verdade. Se estiver cheirando, eu não sei. Eu não sei o que você tá fazendo. Mas vai em frente. E outra, esse seu namorado, ele vai te levar pro mau caminho. E só eu que tô vendo isso. E você não tá vendo. Eu quero o seu bem como irmã, mas você não tá escutando. Tá bom? Então eu vou me retirar. Quando você precisar de mim de verdade... aí você me procura. Tá. Caso contrário, eu não falo mais nada. Vai, pode ir. Saco, viu? Naquela noite ela passou muito mal. Minha amiga me ligou desesperada, tiveram que chamar uma ambulância devido à quantidade de bebidas e drogas que ela usou. Quando eu vi minha irmã naquela situação, fiquei desesperada. Principalmente quando aquele que dizia que era namorado dela disse: ela está assim porque ela usou muita droga e tá chapadona. Ainda achou graça. Fiquei olhando aquela cena e dei graças a Deus que o meu pai ou minha mãe não viu ela jogada no banheiro. Uma situação precária. Depois daquele acontecido, ela ficou sem usar droga por um mês. Não teve mais contato com Marcos. Logo em seguida ele foi preso, por tráfico de drogas. E assim que ele saiu da cadeia, ele foi morto por acerto de conta. Estava tudo perfeito, estávamos felizes. Eu achei que aquela fase e aquela situação já havia passado. Só que numa noite eu fui no quarto de Sandra
e ela notei que ela não estava lá. Logo em seguida, fui ao meu quarto e olhei para a mesa do meu notebook. O notebook tinha sumido. Fiquei triste, arrasada, não pelo notebook, mas porque minha irmã, que me criou como uma filha, que era para estar me protegendo de todo mal, estava se perdendo para o vício das drogas. Eu sei que de alguma forma, naquela noite, ela se encontrou com ela mesma. E foi o último contato que ela teve com as drogas. Ela reconheceu que ela iria para o fundo do poço. Eu estava em casa um dia e o meu telefone tocou. Quando eu olhei, era a Sandra. Ela me pediu desculpa por tudo que tinha feito, por toda a fase que a gente viveu, pedindo ajuda, socorro, para mim não desistir dela. E exatamente nesse dia eu senti um pouco de esperança. O que eu aprendi? O Marcos, ele foi o homem que um dia disse para ela que o amava e que iria deixar a vida das drogas por amor a ela. Mas, infelizmente, ele só mostrou a ela esse mundo de um vício a qual roubou os sonhos dela. Ele me ensinou uma coisa: algumas pessoas vão até o fundo do poço, algumas vão conseguir sair e outras vão morrer sem tentar sair do fundo do poço. E uma dessas pessoas foi ele. Ela conseguiu e agora terá uma nova oportunidade de realizar os seus sonhos. E você? E não pensem vocês que a droga só escolhe os pobres ou quem mora nas periferias. Isso não é verdade. Não. Uma vez que você decide experimentar, já era. Pode ser rico, pai de família, estudante, até frequentador de igreja. Eu, por exemplo, eu tinha uma família, carro, casa boa, uma profissão. Mas, infelizmente, a droga entrou na minha vida e esse foi o fim dos meus sonhos. Então, quer um conselho? Não tente experimentar nenhum tipo de drogas, porque às vezes você não vai conseguir sair do fundo do poço. Um dia um amigo me contou essa história. E amigo que é amigo não oferece drogas.